Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a Associação Empresarial das Comunicações de Portugal, dar uma palavra de cumprimento ao engenheiro Luís Peixoto e à doutora Sônia Ferreira. É um prazer ter-vos aqui no âmbito deste grupo de trabalho. Este é um grupo de trabalho que tem como objetivo transpor o Código das Comunicações Eletrónicas, uma transposição que já sabemos estar atrasada, e por isso agradecer aqui a vossa presença. E de seguida, como também temos aqui um horário curto por causa da ocorrência do plenário, dava já a palavra ao deputado do grupo parlamentar do PSD para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, eu fiz aqui primeiro começam por fazer a intervenção inicial da entidade. Peço imensa desculpa. Terão 5 minutos, exatamente, e depois 5 minutos cada grupo parlamentar. Ok. Bem, muito boa tarde a todos. É um prazer e é uma honra por parte da ASIS estar aqui presente. Os nossos agradecimentos pelo convite e pela demonstração da nossa importância na sociedade. Para quem não conhece muito rapidamente, a ASIST é uma entidade, uma associação que representa as PMEs do setor das telecomunicações e o nuclear também da ASIST tem muito a ver com aquilo que são os instaladores de telecomunicações, projetistas, portanto, atores do mercado das telecomunicações. E, nesse sentido, este Código Europeu que agora, portanto, estamos a discutir, ou vamos discutir, tem bastante importância. Claro que nós focámos-nos na nossa apreciação naquilo que é o nuclear dos atores que gravitam na nossa associação e daí as observações que poderemos vir a fazer sobre o mesmo, se é que me permite, eu já as faria. Portanto, há aqui uma observação de ordem técnica, é um pormenor, mas eu creio que também poderia ser, nós queremos que poderia ser cuidado, que tem a ver com o artigo 3º, no que diz respeito às definições, quando ainda continuar a referir o ponto terminal de rede, entendemos que já não faz sentido, porque realmente todo o regulamento, quer o ITED, quer o ITU, já lhe falam num ponto terminal de rede, que é o ATI, portanto, convinha haver aí uma adaptação ao assunto. Um assunto que nos preocupa muito fortemente é o tema do sistema de infraestruturas aptas, portanto, toda aquela plataforma que há na conta indisponível, esse sistema de infraestruturas aptas, e preocupa-nos em dois vetores. O primeiro vetor é o alimentar o sistema, por parte não só dos operadores, mas também das autarquias locais, e que me parece estar passa-se um pouco ao de leve no que diz respeito ao articulado que está proposto. E, portanto, o que nós gostaríamos de ver aqui, por um lado, uma maior responsabilidade por parte das autarquias locais neste cadastro daquilo que são as infraestruturas aptas para as telecomunicações e, por outro lado, o acesso pontual ou não, sempre formal, por parte dos técnicos e, sobretudo, dos projetistas a este mesmo cadastro. Portanto, todos nós sabemos que o dia-a-dia de um projetista realmente é projetar redes públicas ou privadas de telecomunicações, que têm que ter um ponto de fronteira, e muitas vezes há um problema em definir essas fronteiras. Alguns projetistas tomam o cuidado de ligar junto dos operadores e tentar saber onde é que cada operador tem o seu serviço para tentar colocar um ponto de fronteira na sua infraestrutura. O que não nos parece muito legal, oficialmente as coisas não deviam ser tratadas assim, porque na verdade cada operador faz o seu serviço, tem uma parte comercial bastante forte e, portanto, não é razoável que um projetista isento depois tenha que ligar junto do operador para saber onde é que é o ponto de fronteira. Portanto, este cadastro devia estar claramente bem definido, a Anacom tem uma plataforma para o efeito, percebemos muito claramente que realmente os municípios não estão a fazer a sua parte, apesar de se queixarem de outras, não estão a fazer a sua parte e aqui devia haver um articulado que, de alguma forma, os obrigasse a isso. E, portanto, para depois permitir aos projetistas que, de uma forma, não tinha que ser regular, mas pontual, sempre que necessitassem de terminar o seu projeto, pudessem consultar esses pontos de fronteira. Esse cadastro também é fundamental para as autarquias locais, portanto, sobretudo no que diz respeito às taxas de direitos de passagem, porque realmente, para se quiserem cobrar as taxas de direito de passagem de uma forma coerente e verdadeira, deviam ter esse cadastro. E o que nos parece é que realmente não o estão a fazer, portanto,
para mal daquilo que são as infraestruturas de telecomunicações ou o cadastro das infraestruturas de comunicações. Genericamente são isto, portanto, o que nos preocupa realmente é o tema do cadastro, porque depois também não vemos no articulado nada mais que possa tocar aqui o assunto dos nossos associados, se bem que algo também nos preocupa, tem a ver com as obrigações que não estão lá plasmadas, mas deviam acontecer no que diz respeito ao levantamento de tudo o que são as cabelagens mortas, não é? Os municípios queixam-se de muita coisa e queixam-se disto também, e na realidade nós, como técnicos e como instaladores, vemos que também poderíamos melhorar um pouco o aspecto final das nossas cidades, na realidade grande parte não, a grande maioria dos cabos mortos fossem retirados, e o articulado não refere em nada a isto. Portanto, por hora, são estes os comentários que temos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Foi aqui Por mais 5 minutos, não é? Pontualíssimo, ainda deixou aqui 8 segundos. Por isso agradecer-lhe pela sua exposição e agora seguidamente dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Presidente. Cumprimentando todas e todos, um agradecimento especial à Assist pelo seu acolhimento do convite para contribuir na sua visão e dos seus associados para aquilo que vai ser a transposição da norma europeia no que às comunicações eletrónicas diz respeito e registrei, digamos, aquilo que foi a introdução e que já me salvou e poupou um conjunto de perguntas que iam neste sentido. Queria focar a minha intervenção noutra dimensão que tem a ver com um aspecto sensível, que são as fidelizações. Ora bem, as fidelizações enquanto instrumento importante para o mercado, porque elas permitem, por um lado, uma garantia de algum retorno por parte dos operadores quando fazem investimentos numa instalação, por outro lado, são também, muitas vezes, a forma, agora visto do lado do consumidor, a possibilidade que o consumidor tem de faseadamente ir amortizando este investimento e, por conseguinte, ter acesso a um serviço de telecomunicações avançado que, se calhar, se tivesse que pagar à cabeça, porventura não teria capacidade. Por outro lado, as próprias empresas, e agora sim associadas da Assist, têm na fidelização 2 tipos de receita. Têm aquelas que comercializam o produto e, por conseguinte, em função do contrato de comercialização, têm uma expectativa de receita com base neste período em que o cliente se mantém fiel, e os instaladores também, obviamente, quando fazem uma instalação, são ressarcidos de um valor na expectativa e no pressuposto da sua utilização pelo período que está consignado na fidelização. É um tema pouco consensual, na medida em que depois se levantam as questões do que é razoável para indemnização em caso de interrupção precoce, digamos, do contrato de fidelização. É ou não um valor equilibrado para ambas as partes? E esta é digamos, uma temática que na transposição desta legislação gera grande celeuma e grande controvérsia. Os defensores dos consumidores, os operadores, naturalmente os instaladores que são afetados na receita. Portanto, eu gostaria que elaborasse, se possível, um bocadinho na vossa perspectiva, digamos, a fidelização para os vossos associados, para além da importância que tem, o que é este ponto de equilíbrio entre as partes e os vários interessados nesta matéria. Muito obrigado. Eu peço desculpa, Presidente, eu só gostaria de pedir, se possível, depois, um esforço adicional à Assist de nos enviar por escrito, digamos, esses contributos, para que possa ser, digamos, distribuído pelos outros colegas do grupo de trabalho que possam não ter estado, e para além disso fica um registro, penso, digamos, a este trabalho que eu julgo que é importante. Faz sentido. Posso... Eu pedi agora só aqui ao deputado Paulo Nunes para trocar comigo, porque... É que nós não podemos presidir e interagir ao mesmo tempo, e como eu já fiz a pergunta... ok. Muito obrigado. Agora, agora a palavra, de facto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, de acordo com o que nós temos em termos de guião, no fim responderão em bloco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, renovar os cumprimentos por estarem aqui connosco hoje, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dizer-vos, pronto, como referimos, esta é uma transposição que o objetivo é fazê-la agora do modo mais rápido possível, garantindo que a mesma consegue chegar ao fim
antes deste período de interrupção de férias. É verdade que aqui também existe um atraso, porque não existe uma excepcionalidade do Estado português, porque existem cerca de 10 a 11 processos de infração a correr contra um conjunto de Estados da União Europeia, mas o que nós gostaríamos, além de renovar este pedido que foi feito pelo deputado do PSD, de nos remeter o contributo por escrito para que possamos melhor analisar e, se o mesmo for acolhido, para concretizar em algum tipo de proposta. E depois também vos ouvir aqui um bocadinho sobre este aspecto das telecomunicações, porque nós naturalmente, das fidelizações, porque nós naturalmente olhamos para este diploma numa perspectiva de proteção do consumidor, uma vez que são contratos quadros em que não se revela que a margem de negociação do consumidor é diminuta ou nula ou inexistente, que ele adere às formulações desse contrato geral. Mas nós também entendemos que aqui o objetivo deve ser não ver isto apenas de um prisma, ou seja, o que nós pretendemos é mesmo um equilíbrio saudável entre os operadores e os consumidores. E aqui saber como é que isso implicaria para os vossos associados, porque do conjunto das outras entidades que temos ouvido e dos outros operadores, tem-se revelado muito desfavoráveis a alguma reversão da fidelização do contrato ou aos mecanismos da cesação desse mesmo contrato. E por isso ouvir-vos como é que impactaria isso com o vosso universo e também perceber a nível da prestação de informação aos consumidores, porque nós temos visto que a nível se formos analisar, por exemplo, o aumento das queixas e das reclamações que têm acontecido, vemos que o setor das telecomunicações é o que tem sido o campeão deste aumento, se podemos falar assim numa linguagem mais prosaica, ou seja, tem batido recordes do número de queixas e, por isso, perceber como é que é a vossa relação com o vosso universo, se existem o mesmo, ou seja, se acompanham a tendência de um elevado grau de queixas e, se além destes aspectos do cadastro, que frisaram e desta obrigação de clarificação dos municípios, saber também a necessidade para vocês de um prazo de entrada em vigor da lei mais dilatado em relação ao que consta da proposta. Tem sido algo que tem sido pedido pelo conjunto dos outros operadores que temos ouvido e saber se vocês também acompanham esta proteção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Engenheiro Luís Peixoto e a doutora Sónia Ferreira e agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho, que é realmente importante neste quadro ouvirmos todos os intervenientes. Bom, eu tinha duas questões muito sucintas para colocar. E a primeira vai precisamente de encontro ao que os senhores referiram na intervenção inicial. O Sr. Engenheiro Luís Peixoto frisou que as autarquias, em termos de infraestruturas, que não funcionam como deveriam. Portanto, as taxas de cedência de passagem, penso que é assim que a terminologia correta, não estou bem preciso, mas penso que é assim que se chama, as taxas de direito de passagem não estão acessíveis, portanto, teceu duras críticas ao poder local, e eu pergunto-lhe se, no vosso entender, se isto se prende apenas com o poder local, com alguma falta de vontade do poder local, ou também se identifica por parte do poder central que algo podia ser feito e não foi feito, e se não foi feito, no vosso entender, qual o motivo pelo qual não foi feito. Porque o poder local tem os seus poderes bem definidos, mas não são soberanos em tudo, como pode calcular nestas e noutras matérias. O segundo ponto que eu queria colocar. Portanto, os senhores representam as PMEs no segmento das comunicações em Portugal. Portanto, presumo que neste grupo não estejam as empresas mais fortes no setor, Neo, NOS, Vodafone, e representem outros mais pequenos, por assim dizer, em termos de dimensão, não vamos falar em qualidade. O que eu lhe pergunto é simples. Esta proposta de lei que está a ser discutida, e daí o grupo de trabalho, número 6, que visa regular o segmento das comunicações,
é perfeitamente claro, na vossa opinião, ou é omisso face aos direitos concorrenciais que têm essas pequenas e médias empresas que os senhores representam face aos, permita-me a expressão, aos tubarões que estão no mercado, alguns deles até com experiência internacional, fruto de algumas aquisições e fusões no mercado internacional. Como é que se posicionam essas empresas que os senhores representam na Assist face a uma concorrência tão forte? Em alguns casos ouvimos expressões até que denominam este setor como cartelista. Portanto, é fácil a sobrevivência das pequenas e médias empresas neste setor face a estas empresas designadas por cartel, as três maiores? Como é que se consegue sobreviver num mercado tão competitivo e tão agressivo como este, face a estas grandes empresas? E finalizo perguntando, obviamente conhecem essas empresas muito melhor do que nós, em que condições estão estas empresas para no mercado serem competitivos em termos de qualidade de serviço, em termos de prestação de serviço ao consumidor final e, naturalmente, como não podia deixar de ser, em matéria de preço. Conseguirão estas empresas ter os mecanismos necessários para ter preços competitivos com as outras empresas que têm grande parte, penso que 94%, se não me falha a memória, 94% de cota de mercado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Conforme está na nossa grelha, tem agora 10 minutos para responder. Sem antes, eu gostaria de dizer que, naturalmente, não se esgota a resposta, digamos aqui, e se ela puder ser complementada num ou outro aspecto naquilo que vier a ser o envio do vosso contributo, eu julgo que era importante, até para a memória futura e para ser, obviamente, partilhada com os restantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E isso, o tema da fidelização vai ao encontro desta sua pretensão, porque realmente nós, para falarmos, digamos, de uma forma correta, transparente e eficaz sobre o tema da fidelização, não o vamos falar agora, porque temos de fazer uma pequena auscultação aos nossos associados e depois falaremos com outro cuidado e com outra particularidade, e não com aquilo que pode ser a minha opinião ou a opinião da colega Sónia, que está aqui ao meu lado. Portanto, vamos deixar o tema da fidelização para o documento escrito, está bem? No que diz respeito a... Isto tem a ver com a intervenção do Sr. Presidente Paulo Muniz e também com a intervenção do Sr. Deputado Hugo... Pedro Anastácio, peço desculpa. Os níveis de exigência e no que diz respeito às queixas nas telecomunicações, isso é um tema genérico e as telecomunicações são o nosso dia-a-dia, portanto, e realmente as pessoas, e quer as pessoas, quer os instaladores, quer os nossos associados, e não só o público em geral, acaba por ter um nível de exigência sobre as telecomunicações elevado. Portanto, todos os dias queremos mais. Claro que nós não podemos fechar os olhos àquilo que acontece na realidade no terreno. E conhecemos perfeitamente zonas de baixa cobertura, de cobertura zero, zonas de sombra, e essa tem sido também uma preocupação nossa, aliás, num trabalho muitas vezes a par com o regulador, porque felizmente o regulador escuta-nos nestas matérias e fazemos algum trabalho de apoio ao regulador. E, portanto, somos conhecedores, por um lado, do serviço que é prestado e não vai ao encontro daquilo das expectativas do que nós queremos, e, por outro lado, daquilo que o serviço que devia ser prestado e não é prestado, porque, na realidade, há zonas de sombra. Portanto, e o facto de acontecerem muitas queixas, por um lado, é bom sinal, o público que está cada vez mais exigente, e vamos caminhar para aquilo que todos sabemos, que é a cobertura em 5G, em realidade, outras necessidades de mercado e outras necessidades de instalação e serviço vão aparecer para os nossos instaladores, e isso é bom. Portanto, essas exigências vão continuar a aumentar e, portanto, não nos assusta de forma alguma essa grande quantidade de queixas, porque, na realidade, é uma regulação própria que o setor também a que está sujeito, não é? Uma questão de qualidade. A aplicação, o dilatar da aplicação da lei, nós somos avessos, acho que devemos ser avessos ao dilatar prazos.
nós de uma vez por todas temos que assumir prazos, cumpri-los, e o arrastar dá muitas vezes em ter assuntos, às vezes décadas, por resolver. Portanto, se não estamos a falar de questões monetárias, e não estamos a falar de questões monetárias, estamos a falar de questões processuais, portanto, não vemos porque é que a lei, mais uma vez, tem que estar dilatada e haver um prazo para dilatar a lei. Não faz sentido. Portanto, o que faz sentido é que ela se aplique quanto antes, porque, na realidade, o país desenvolve-se também neste cuidado em que as leis apareçam no devido tempo e no tempo certo também, não é? E não seja um tempo atrasado. Quanto ao Sr. Deputado do Chega, perdão porque eu não registrei o seu nome, Filipe Melo. Eu não critiquei, nós não criticámos duramente aqui o poder local. Aliás, o senhor está a falar com o autarca também. Portanto, eu sei, na verdade, como funcionam as autarquias locais e realmente sei que elas, por um lado, não têm quadros capazes para, em determinado departamento, algumas com dimensão inferior e pequena também não podem criar esse departamento, mas não têm quadros capazes de fazer este tipo de cuidado técnico às instalações e ao seu cadastro. O que não lhes tira a responsabilidade de o fazerem. E, portanto, eu aí creio que a lei, ela própria deve incidir claramente, eles são obrigados a fazer. Portanto, isto não são críticas, são uma análise clara daquilo que acontece no terreno. Isto porquê? Porque realmente depois atrasem muito os processos de projeto e de instalação das redes de telecomunicações. E, portanto, mas depois aqui, aliás, se virmos no parecer da Associação Nacional de Municípios, vemos algo semelhante, que é a Associação Nacional de Municípios, por um lado, queixa-se de que os operadores fazem o que lhes vem dar na alma e lhes apetece e passam cabelagem do quanto é sítio, mas depois os próprios municípios permitem que eles o façam, porque na verdade quem gera o território são os municípios, portanto os municípios não podem queixar-se daquilo que é a gestão do território deles. Portanto, tem que na verdade não ser permeáveis àquilo que é o abuso dos operadores, que na verdade o abuso dos operadores acontece. Agora, a própria lei devia ser um pouco mais cuidada nesta obrigatoriedade dos municípios, para bem daquilo que são as infraestruturas aptas. O 5G vai precisar das infraestruturas aptas, vai precisar de um cadastro correto, pormenorizado daquilo que são as infraestruturas aptas, da partilha das infraestruturas, e os municípios não estão a fazer. Portanto, essas são as críticas que eu faço ao poder local, mas não são duras críticas, são as críticas daquilo que, na verdade, acontece no terreno, não é? No que diz respeito ao tema da concorrência, realmente o nuclear dos nossos associados, cujo dia-a-dia é trabalhar com os operadores e os grandes operadores, e sabemos quem são os instaladores que vivem dos operadores. Portanto, nós não estamos aqui para criticar esse suposto monopólio que possa existir, nem queremos saber se ele existe ou não deixa de existir. É o mercado que temos e agora nós temos é que cuidar que os nossos instaladores e que os nossos associados consigam, de uma forma concorrencial, de uma forma livre, transparente, atuar nesse mercado e que recebam também a tempo. Portanto, essa é a nossa preocupação. Não nos podemos preocupar, nem estamos aqui para nos preocupar com os grandes operadores e o possível cartelismo que haja por aí. Portanto, esse não é o nosso foco. Eu creio que respondi, mas fundamental é o tema da fidelização, portanto, é um tema que requer algum cuidado da nossa parte e, portanto, será passado por escrito à Comissão. Estava a tocar no botão errado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente agradecer a vossa disponibilidade em estarem connosco. Eu julgo que o facto de termos decidido vir à Assiste é inovador, tanto quanto julgo saber, no âmbito dessa nossa auscultação ao mercado e aos stakeholders desta transposição da diretiva, e espero que no futuro o vosso contributo noutras matérias que a Assembleia da República entenda legislar e olhar e perceber, não deixe de contar com a visão das PMEs, que são, ao fim e ao cabo, 95% do nosso tecido empresarial e são aquilo que de mais é nosso também no mercado das telecomunicações, uma vez que os grandes players têm recorrentemente acionistas que extravasam a nossa fronteira patriótica e, portanto, são nas PMEs e são nos seus representantes que nós ainda nos revemos mais em casa. Muito obrigado e agradeço a vossa disponibilidade.